Gajo do Meio Podcast. Bem-vindos a mais um Gajo do Meio. O meu nome é Luís Ribeiro e vou ser o teu anfitrião. O tema de hoje é masculino e feminino. Pergunto se alguém me consegue explicar o que raio se passa neste mundo. Dizem que Einstein verbalizou que havia duas coisas infinitas, o universo e a estupidez humana. Tendo em conta que do primeiro não temos a certeza. Mas deveria haver um bocadinho de limites para a estupidez. Porque raio de confusão é que se está a fazer com temas como sexo, sexualidade, género, energia masculina, energia feminina. São coisas distintas, que têm nomes que se possam confundir, mas são completamente diferentes. Ainda pensei que fosse um problema de interpretação linguística, mas não. Vai muito além de fronteiras físicas e linguísticas. Sexo é um órgão com que nascemos. Eu nasci com uma pila, logo pertence ao sexo masculino. Tão simples, parece, pelos vistos não é. Depois existe a sexualidade, que diz respeito ao sexo pelo qual nos sentimos atraídos. E aqui há dúvidas se é uma opção. Eu não vou opinar sobre estudos que provam o contrário, pois não fui eu que os fiz, e logo foge à minha capacidade argumentativa. Mas até aqui é estranha a confusão. Eu lembro-me perfeitamente de mim, que na primeira vez que senti a necessidade de virar a cabeça para olhar para os glúteos de uma rapariga. E quando o fiz, eu tinha 11 anos de idade, a rapariga devia ter cerca de 18 anos, nunca mais a vi, ou pelo menos se a vi, não me recordo, mas lembro-me perfeitamente de me questionar porquê que raio tinha-me virado para trás e porquê que raio eu tinha achado interessante olhar para os glúteos da rapariga. Fui criado por 3 mulheres, a minha mãe, a minha irmã e a minha avó, em casa, e recordo-me que, com carinho, um dia em que o meu pai chega à casa e eu estava de facto a fazer um cascol de lã. Não tenho memória de meu pai dizer asneiras em casa, e aquela asneira que representa fezes era ao limite. E tinha mesmo de haver muitas fezes para ele o verbalizar em casa. E ele entra, vê-me a fazer um cascol e diz assustado: o que é que são estas fezes que fazem o meu puto ficar maricas? Eu entendo perfeitamente as crenças que havia na altura e o porquê dele ter verbalizado isto, mas confesso que não entendo ainda hoje o que é que raio eu brincar com bonecas ou fazer um cascol, porque é que raio isso está adstrito a quem tem pipi. E como é que isso raio vai alterar a minha sexualidade? E de facto não alterou. E da mesma maneira que a primeira vez me apaixonei por uma Vera, podia ter sido por um João. Isso não era uma escolha, era o que era. Ok, depois há aqueles que se sentem atraídos pelos dois sexos. Eu consigo compreender que socialmente faça confusão. Mas, e depois? É o que é. E isso é um problema. Porquê? Porque a religião o diz? O que eu sei é que a religião diz, ou quase todas as religiões dizem, que Deus é amor incondicional. Incondicional significa não tem condição. Logo, Deus ama-nos sem condição. Logo, não há julgamento. O julgamento é humano e está por trás de grande parte das instituições religiosas. Logo, Deus ama homossexuais, ama bissexuais e todos de forma igual. Portanto, logo o argumento religião é só um não argumento. Dizermos que não é natural. Não é natural, então temos que falar com um biólogo. E se formos falar com um biólogo, eu não vou falar por um biólogo, mas se formos falar com um biólogo, o biólogo vai-vos dizer garantidamente que aquilo que chamamos de distúrbios de sexualidade, de facto, o distúrbio está só na nossa cabeça, existe em toda a natureza. O grande problema foi, aos anos, esta parte, em que nós, por algum motivo, deixámos de achar que somos um animal. Somos uma outra coisa qualquer, ou porque, de facto, como somos mais inteligentes, achamos que somos outra coisa que não um animal. Confesso que também não entendo. Logo, sexualidade resume-se, muito resumidamente, atenção, à atração que temos por parceiros do sexo oposto ou igual. Depois, há o masculino e o feminino. E aqui falamos de energias. E continuamos a confundir masculino com pila e feminino com pipi. Masculino e feminino são energias que se exteriorizam com posturas ou tomadas de posição. Isto, muito resumidamente, entenda-se. Masculino está associado a liderança, guerra, competição, racionalidade, entre outros. O feminino está associado a submissão, a paz, cooperação, a emoção e tantos outros também. Sempre houve homens daqueles que gostam de mulheres, com uma postura, inclusive, de exteriorização masculina, com um corpo bem masculino, mas que são homens mais emocionais, mais cooperativos, mais sensitivos, menos guerreiros. E o inverso, a mesma coisa. Sempre houve mulheres que são exatamente o oposto. E é relativamente fácil olhar para um casal homossexual e tirar a pinta, como eu digo, de quem é o masculino e de quem é o feminino. Porquê que raio nos casais heterossexuais
pila significa ter mais energia masculina, o que não é de todo verdade. Não é de todo verdade. A única aparente verdade que parece que é transversal a toda a gente é que quem tem uma energia, seja homem, seja mulher, uma mulher que tenha uma energia mais masculina vai atrair um homem com mais energia feminina e o inverso é a mesma coisa. E isto é lindo porque é o universo no seu melhor, a natureza no seu melhor, porque de facto todos sabemos que 2 galos na mesma capoeira nunca irá funcionar. Eu estou a fazer este podcast porque a semana passada apareceu-me aqui uma paciente minha que verbalizou-me algo que me arrepiou. Pois ela própria, ao descobrir ou assumir, de facto, a energia mental ou a forma, a postura que ela tem exterior mais masculina, embora seja uma mulher muito bonita, na minha opinião, e não só, é muito bonita, e exteriormente o que ela exterioriza é a feminilidade. Portanto, mas desta maneira, uma ou outra colega minha lhe tinha dito que ela tinha de alguma forma trabalhar mais a energia feminina, ou seja, desenvolver mais o lado da energia feminina, para dessa forma começar a atrair homens mais masculinos. Isto é só um absurdo. Isto só demonstra uma total falta de entendimento de quem realmente nós somos. O segredo da vida está em aceitar quem nós somos, não em mudar constantemente, porque é isso que nós todos tentamos fazer, é aceitarmos-nos tal e qual como nós somos. E se a sugestão da minha colega tivesse sido tens de trabalhar mais a tua energia feminina para equilibrar as ambas, ou seja, para o teu lado masculino estar equilibrado com o teu lado feminino, aqui faria todo o sentido. Mas, de facto, o facto dela atrair homens mais femininos já é uma das melhores formas dela poder trabalhar para esse mesmo equilíbrio. O caminho está no meio. E eu vou repetir esta frase, ou o título do podcast não fosse O Gajo do Meio. Eu vou repetir esta frase muitas vezes. O caminho está no meio. Em relação a homofobias e outras do género, farei um episódio à parte sobre o universo espelho. Fruto da natureza intrínseca às regras do jogo a que chamamos de estar vivo. Mas por hoje é tudo, e até já me estiquei um bocadinho para a dimensão do podcast que eu queria. Vou-te sugerir que te foques esta semana no tipo de energia que tu vibras. Se és mais guerreiro, se és mais cooperativo, se és mais competitivo, se és mais líder, se és mais emocional, se és mais racional, e tentares aceitar isso de certa maneira, e perceberes inclusive o quanto tu já tentaste corrigir essas situações porque sabes que socialmente não são aceitos. E isso só não faz sentido. Tu tens que ser quem tu és e é assim que as coisas têm que funcionar. E é aí que começamos a atingir o equilíbrio e aquilo que nós chamamos de felicidade. É quando nós nos aceitamos tal e qual quando nós somos. Isso, de facto, é aquele que eu chamo constantemente nas minhas redes sociais o caminho do ama-te. O caminho do ama-te é o caminho do aceita-te a ti mesmo. Portanto, já sabes o que te vou pedir. Vou-te pedir que subscrevas o meu canal, que deixes os teus comentários e sugestões e vou ainda pedir que te sigas a Elemento 133 Terapias Complementares nas redes sociais. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Grato por teres ficado até aqui e um forte abraço e até ao próximo episódio, próxima sexta-feira. Grande abraço. Gajo do Meio Podcast, por Luís Nadeiro. Uma oferta Elemento 133.